Em alguns momentos da nossa vida vai se levantar aquele filhotinho de Jezabel, aquela pessoa que você não sabe de onde veio, mas do dia que entrou na sua vida está fazendo dela um verdadeiro inferno. Pode ser que seja no trabalho, pode ser numa amizade que você tinha numa roda e essa pessoa chegou, mas desde que essa pessoa chegou na sua vida, você não sente mais paz. Você não sente mais tranquilidade, é toda hora uma conversinha. Parece que a pessoa, tudo que ela faz, ela está direcionada para te derrubar, para te humilhar. Não sei. Essa pessoa aí apareceu, esse filhotinho de Jezabel, você não sabe de onde. E a nossa tendência humana é olhar para o que é humano, olhar para essa pessoa e pensar: é o meu inimigo. É essa pessoa que é minha pedra no sapato, que está dificultando a minha vida. O meu problema é com ela. Só que o seu problema não é com ela. O teu problema é com o inimigo. É ele que está o tempo inteiro ao teu redor, tentando fazer com que você caia, tentando te distrair, tentando te fazer afastar de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 6, especificamente no versículo 10, está falando da armadura de Deus. Ora, porque eu precisaria de uma armadura se eu não estou em guerra? Aí é que está. Nós estamos em guerra o tempo todo. É que a gente acha que quando o diabo vai aparecer na nossa vida, a gente pensa naquele chifrudo, um cheiro de enxofre, talvez um tridente na mão, uma coisa horrorosa. Mas o diabo não aparece assim na nossa vida, até porque se ele aparecesse, a gente ia se desesperar e correr para Deus. Ele aparece nas sutilezas. E ele está o tempo inteiro ao nosso redor com uma única missão: fazer a gente não se relacionar com Deus. Nos ocupar, nos distrair, fazer qualquer outra coisa, mas nos afastar do nosso relacionamento com Deus. E ele não vai aparecer, na maioria das vezes, como esse diabão horroroso. Lá no versículo 10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós não podemos negar a existência do mundo sobrenatural. Muitas vezes é óbvio, nossa primeira reação é sempre achar que o nosso problema aqui é humano, é a pessoa, é a oportunidade, é tal coisa que aconteceu, é a situação. Mas não. Quando uma pessoa geralmente se levanta, eu digo que os filhotinhos de Jezabel aparecem, esses rascunhos do anticristo aparecem na nossa vida, essa pessoa não é ela o nosso inimigo. Geralmente essa pessoa ela vem para o confronto na nossa vida para roubar aquilo que Cristo promete para todo o cristão. A paz que excede todo entendimento. Porque quando a gente não está em paz, quando a gente está atormentado por alguém ou por alguma coisa que está acontecendo, nós entramos no modo distração, que é o modo preferido de Satanás, o modo distraído. Porque eu digo que se o inimigo ele não faz cair a gente, te faz cair pelo pecado, te faz errar alguma coisa, ele vai te fisgar pela distração. Se você está ali tentando se manter forte, cuida para que não peque, provavelmente ele vai trabalhar na tua distração. Então, por exemplo, quando uma pessoa dessa aparece, ela nos distrai, porque a gente só pensa nisso. Você dorme e acorda pensando no que a pessoa está fazendo, no que ela está falando, na paz que ela está tirando, no inferno que ela está fazendo na sua vida. Mas existem outras maneiras muito mais sutis de fazer com que, por exemplo, o seu pensamento esteja cativo em alguma coisa e não na palavra de Deus. Como, por exemplo, o celular. É uma excelente maneira de fazer a gente se preocupar com o que é urgente e deixar de se preocupar com aquilo que é eterno. A gente gasta tanto tempo ali vendo as urgências, as notícias mais recentes, a vida de não sei quem, fulano que tá não sei o quê, que a gente perde esse tempo, porque é perdido, ele nunca mais volta, quando eu poderia, por exemplo, estar meditando na palavra, quando eu poderia estar em oração.
Existem pessoas que falam para mim: "Ah, eu tenho muita dificuldade, Andréia, de orar". Será que é a dificuldade ou será que é a prioridade na sua vida? Andréia, é tão corrido o meu dia, assim, que eu tenho uma dificuldade imensa de ler a palavra. É dificuldade ou é tempo dedicado para isso? E aí as nossas distrações, aqui eu estou falando num caso extremo, que a gente sabe que distrai, que até no nosso trabalho prejudica, que são, por exemplo, a internet e as redes sociais. Pode ser uma pessoa, um algoz que se levantou contra você, mas pode ser, por exemplo, o seu excesso de tarefas, o seu excesso de afazeres. Porque você quer ser uma pessoa muito produtiva, porque você quer ser uma pessoa, porque é uma pessoa controladora, e aí quer ter tudo debaixo das suas asas, no seu controle, e aí vai pegando demandas, e aí vai pegando tarefas, e aí cisma de ajudar um, ajudar o outro, ajudar na igreja. E aí é aquela pessoa na igreja atarefada, cheia de coisas, cheia de atividades, sem tempo para o que realmente importa. Relacionamento, preste atenção, todo relacionamento, ele demanda tempo. Quando você conhece uma pessoa, o que você mais quer ter com essa pessoa é tempo. Você quer estar conversando com ela, você quer ouvir as histórias dela, você quer contar suas histórias para ela, você quer ver a visão de mundo dela, você quer saber mais dessa pessoa. Então você gasta tempo conversando e aumentando o seu conhecimento por ela, perguntando, escutando. E aí a gente quer ter um relacionamento com Deus sem tempo e sem conversa. Eu quero ter o meu relacionamento com Deus, orando pouco, tendo conversa, conversando pouco e sabendo sobre ele, muito pouco sobre ele, não gastando tempo aqui, tempo de Bíblia. Nenhum relacionamento é construído com pouca conversa, com pouco conhecimento. É só você pensar. Pensa a pessoa que você mais ama. Se você parar de conversar com ela, vai existir relação? Quantos e quantos relacionamentos, amizades não acabaram simplesmente porque não tinham mais conversa, não tinham mais esse relacionamento. E o inimigo pega a gente justamente aí, é nessa distração. Ele tira a nossa visão do que é eterno, do que é mais importante, que deveria ser o mais importante. Eu vou começar o meu dia pelo que é mais importante. Lendo a palavra, falando com Deus, orando. E aí não só me limitar a um devocional na parte da manhã, mas durante todo o meu dia, ter momentos onde eu falo com Deus. Ter momentos onde eu, ao invés de entrar no celular, eu vou ali ler a palavra. Porque eu estou pensando no eterno, eu estou pensando no meu relacionamento que vai sendo construído com Deus ao longo do tempo. E aí você verdadeiramente acha que o seu problema é essa pessoa que se levantou contra você. Você acha que o problema é a sua falta de tempo, porque horas você está dentro da igreja, fazendo muitas atividades para a igreja, quando na verdade o seu problema é falta de prioridade. E aí você quer as bênçãos de alguém que tem relacionamento com Deus, não tendo relacionamento com Deus. E aí você quer a proteção de Deus sem ter o relacionamento com Deus. Você quer tudo que a Bíblia diz que nós podemos ter, mas sem fazer aquilo que a gente precisa fazer para ter isso aqui. O relacionamento. Deus acorda todo, Jesus Cristo está todo santo dia esperando uma conversa com você, um tempo dedicado com você. Mas enquanto você colocar outras coisas como prioridade, o inimigo está vencendo na distração. Quando fala aqui da armadura, e aí a armadura a gente está falando de leitura de Bíblia, de oração, de tempo com Deus, de relacionamento, viver em comunidade, a nossa própria fé, alimentar a nossa fé, é justamente porque ele está o tempo inteiro tentando te distrair. E às vezes é te distraindo com coisas boas. Às vezes é te distraindo com uma sucessão de conquistas, onde você fica ali muito feliz e esquece do que mais importa. Hoje o meu convite para você é cuidar daquilo que mais importa, daquilo que realmente importa, da única coisa que importa. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, antes de você dizer que é essa pessoa, que é essa situação, olha para o teu dia. Percebe nesse dia quanto de tempo tem sido usado distraído. E começa a separar no seu dia tempos onde você estará focado naquilo que realmente importa.